Boa noite, estamos começando mais um podcast A Vida Sem Filtros e o nosso episódio de hoje é com essa super mulher, uma mulher muito empoderada, uma mulher, como a nossa amiga Célia diz, é aquela mulher que resolve tudo, agilizenta, com a Luciene Jurek, que acabou se tornando uma grande amiga de aluna para amiga, né, Lu? A gente já vai contar um pouquinho das histórias dela e eu tenho certeza absoluta que você vai se inspirar nas histórias de vida que essa grande mulher tem para contar hoje. Boa noite, Carol. Boa noite, Lu. Boa noite, Jana. Boa noite, Carol. Boa noite. Muito obrigada por este momento, né? Agradeço o convite. Uma honra estar aqui participando com vocês. É um prazer receber você aqui para ouvir um pouquinho sobre a sua história, a sua jornada sendo uma empreendedora também, né? Mãe de 4 filhos, não deve ser uma tarefa nada fácil também. É uma jornada, né? É uma longa história. Mas que legal, que bom ter você aqui, que bom que você aceitou, Lu. E vamos lá, conta pra nós quem é a Luciene Jurek com essa carinha, né? Quem diz que tem 4 filhos? Luciene Jurek é uma mulher forte, né? Admiro, assim, quem eu me tornei e quem eu tenho me tornado a cada dia, né? Uma mulher que não desiste e que busca cada dia o conhecimento, que busca estar se inovando. Uma mulher de muita garra, de muita força, de muita fé. Esposa, mãe de 4 filhos, né? E estamos aí, na Lapa, para poder compartilhar, né, agora este momento e poder inspirar também outras mulheres, outras pessoas, né? Não só mulheres, mas outras pessoas também com nossas histórias, né? E que bom quando você tem esse autoconhecimento de ver como você é batalhadora, né? Quando você tem uma mulher com garra. Eu acho que esse autoconhecimento é tão importante que às vezes a gente tem nossas batalhas diárias, só que a gente não admite, a gente não vê o tanto que a gente faz por nós mesmas, né? É verdade, Carol. Como é importante a gente acreditar, né? Sim. Quem eu sou, né? Eu sou forte. Não desisto, eu vou atrás, eu conquisto, Sim. né? Com dificuldade, sim, com muita dificuldade, né? Mas não desistindo. Com certeza. E é um autoconhecimento incrível, né? Para conseguir falar tudo isso, que admiração, Lu. Parabéns. Com certeza. E conta pra nós, Lu, como que foi a tua infância? Vamos voltar lá no comecinho. Foi muito boa a minha infância. Vem, né, assim, a memória agora, o tempo que a gente jogava bola na rua, né? Brincava de bets, brincava de vôlei. Foi uma infância muito gostosa, né? Eu posso dizer assim que meus pais nos deixavam, né, livres para brincar. Eu sou de Cianorte, né? Eu vim para Curitiba com 3 anos de idade, né? Então, meu pai e minha mãe saíram do rural, né? Vieram para a cidade grande, né? E na época eles conheceram Pinhais e ali se instalaram. Então a gente brincava na rua. Era a época né, das valetas ainda, né? Meu Deus. A gente morava no tudo quando era mato, né? Não tinha assim o saneamento básico, né? Era assim muito precário, né? Eu morei num bairro muito simples. Hoje já cresceu, né? Muito. Se transformou assim em cidade de Pinhais. Admiro muito, né? Morei 33 anos lá depois que eu vim para Lapa. Mas foi uma infância muito boa, sabe? A gente brincava na rua, né? Não tinha maldade. Eu lembro, assim, da minha infância, que pra gente, né, isso mais na parte da adolescência, pra gente brincar, a gente tinha que limpar muito a casa, né, tinha que deixar a casa tudo em ordem, tinha que lavar a louça, tinha que passar a enceradeira. Nossa. Pensa, na época da enceradeira ainda. Então, você tinha que organizar tudo para você poder brincar. Mas era muito gostoso, sabe? Tive uma infância muito boa assim mesmo. Tenho muitas lembranças, né, com minha mãe e meu pai, as festinhas de aniversário que eles também faziam para nós, né? E com muita simplicidade, mas foi muito gostosa. Aqueles bolos gigantes que eles faziam. Bolo gigante com que delícia. Eram uns chumbinhos coloridos, né? Colocavam em cima do bolo.
né? Então, assim, a mãe sempre celebrou o aniversário, né? Sempre comemorou, nunca deixou por mais simples que fosse, né? Mas Com tinha muito amor. Coca-Cola. E era legal, eu lembro, você falando, eu lembrei. A gente vê as fotos hoje, porque hoje você é convidado para o aniversário, você fica pensando, ai, que roupa que eu vou, e quer se arrumar. E nas fotos dos aniversários antigamente eram as crianças da rua, né? Com o pé no chão, tava ali brincando, viu? Vem aqui, vamos cantar parabéns. A barriguinha de né? fora, os shortinhos curtos, né? Era assim mesmo. Tudo despenteado, sujo, descabelado. Tava Era lá as cantando franjinhas, parabéns. né? As mães colocavam uma tigela na cabeça da gente, cortava o cabelo, né? Era assim. As franjas tudo suadas já. Tudo, né? O nariz escorrendo. Eu lembro que sempre, né? O nariz era sempre escorria a manga, né? Se limpava na manga, né? E até um tempo atrás, que eu fui no bairro lá que a gente morava, e encontrei, né? Um amigo dos meus pais ainda. Ah, eu lembro de você, que estava sempre com o narizinho escorrendo. Eu falei assim, meu Deus! Mas é divertido, assim, porque foi uma fase muito boa a nossa infância, né? Bem diferente de hoje, né? Que a gente não permite que as crianças atravessem a rua, né? Que vá ao mercado sozinho, né? Existe todo um cuidado de brincar na rua. Então, na minha época, né? Hoje já estou com 50 anos, então a minha infância foi muito legal. Nossa, que legal. E você tem mais irmãos? Tenho mais irmãos, tenho mais 3 irmãs e 2 irmãos. Nossa, Tenho família grande. família grande. Tenho 2 irmãos falecidos, né? Tenho 2 que não estão em nosso meio. Mas a família é grande. Mas quando junta todo mundo também, né? Pensa Um monte de irmão, sim. um monte de filhos junto Sim, também. os filhos, né? Daí os netos, né? Então, a minha mãe e meu pai não estão mais aqui presentes, né? Mas junto a família é grande. Ai, mas é bom, né? É bom, dá umas... A minha família é muito unida, mas também é muito oriçada. Mas Uma grande família. Grande família. E algum voltou para Cianorte ou ficaram todos pra cá? Não, todos pra cá, todos em Curitiba. Ai, sim. que bom. Todos Todo em Curitiba. mundo pertinho também. Sim, sempre moramos próximo à mãe e o pai, né? E só eu que me afastei depois, um período. E o relacionamento com essa família sempre foi bom? Todos se davam bem? Sim, temos um relacionamento bom. Tem os contratempos, né, que toda família tem, mas temos um relacionamento bom. E na verdade nem a sua família, quando você convive demais com uma pessoa, né? Acaba que quando você tem liberdade, cada um tem uma personalidade diferente. É verdade. Atritos, né? Sim. É normal. Opiniões diferentes, né? Nem todos. Costumes Sim, também. mas sempre respeitando um ao outro, né? Esse foi um legado que minha mãe e meu pai deixaram, né? Respeito, né? O amor ali, né? Não pode faltar. Isso é importante. E por mais que de repente às vezes pela distância hoje e pela correria do dia, às vezes você não conversa todo dia com teu irmão, né? Mas você sabe que estão lá, que estão bem, é o momento que você precisar, né? Você pode contar. Isso é bom. Bem, Sim. E aí você conheceu o Carlos antes de vir pra Lapa ou você conheceu ele lá e depois veio pra Lapa? Eu conheci o Carlos depois... Conheci o Carlos antes de vir para Lapa, né? O Carlos é meu segundo relacionamento. Tive um primeiro relacionamento onde eu tive a Fernanda e o Felipe, né? Que são os filhos mais velhos. E depois conheci o Carlos. Foi esse momento que eu estava separada, já havia 3 anos. Aí conheci. Apareceu no momento certo. Apareceu no momento certo, verdade, assim, né? Porque quando você se separa, você pensa, puxa, agora tenho 2 filhos, né? Uma mulher separada com 2 filhos. Primeiro você tem que pensar em construir uma família novamente e saber se esse relacionamento, esse homem ou essa mulher, né, que está vindo para você, se vai dar certo. Né, em relação a tanto a sua vida quanto aos filhos, né? O amor, o respeito, né? Não é só você. Né? A Fernanda estava com 5 anos, o Felipe com 3 aninhos, né? Então eu me separei, o Felipe tinha 1 aninho. Então você fica com aquela preocupação, como que vai ser?
Mas assim, foi enviado mesmo de Deus e eu coloquei muito na mão do Senhor. Né? Isso que eu ia perguntar, você colocou para Deus, assim, exatamente como era a pessoa que você Olha, na sua vida? eu coloquei, faltou alguns detalhes. Sempre falta. Né? Sempre falta. Eu fiz uma lista lá, mas faltou alguma coisa. Esqueci disso. Ó, vou dizer que faltou bastante coisinhas. Não, tô brincando. Mas é, né, um homem mesmo abençoado, assim, que apareceu na minha vida no momento que eu mais precisava, né? Porque eu vim de uma relação de 10 anos, né? De muita agressão, né? Então, foi um momento, assim, crucial na minha vida, né? Em que eu aprendi muito com ele. Que você quer acreditar, mas tem medo. Isso. Porque, assim, quando você vive uma relação, né? Como eu vivi, que foi a violência, né? Doméstica, agressão tanto física quanto, né, a agressão verbal, você desacredita do amor, né? Quando você cai na real, na verdade, né? Você desacredita do amor, você desacredita que você pode realmente construir uma nova família e ter uma pessoa boa ao seu lado, né? O que acontece? Que muitas mulheres hoje se separam, saem de uma relação de violência e não querem viver outro amor, porque desacreditam, né? E é verdade. Então, assim, você conseguir se libertar, né, desse momento e conhecer outra pessoa e permitir que essa outra pessoa entre na sua vida e que queira fazer a diferença, você precisa, né? É um longo trabalho, né? Um longo trabalho. Mas veio assim num momento muito bom. Ele veio no momento em que, quando eu havia me separado, eu decidi voltar a estudar, né? Então, tem mais perguntas ou vou continuando? Na verdade, eu queria só... Vou descorrendo. Você tocou num assunto, Lu, que é muito importante a gente abordar, que é a violência, né, doméstica, a violência patrimonial, a violência psicológica. E como é difícil as mulheres entenderem que aquilo que elas estão passando é uma violência. Né? Tem muitas mulheres que elas acreditam que aquilo é normal e ponto, não é normal. Não, né? É né? normal, Janaína. E como que faz, como que você conseguiu, né? Tenho certeza que algumas mulheres estão passando por isso nesse momento. E como que faz para se libertar? Porque a violência é um ciclo. Eu trabalhei com mulheres vítimas de violência que não conseguiam se libertar, porque vai lá, é agredida, depois da agressão vem o arrependimento do marido, e aí estende aquele tapete vermelho, chega com rosa, chega com presente, faz ela se sentir a pessoa mais maravilhosa do mundo, e aí depois vem a agressão de novo, e acaba sendo um ciclo, e aí vem aquele negócio, né? Como que eu vou me separar dele? Porque muitas vezes tem também, você não vai estudar, você não vai trabalhar, não precisa trabalhar, você não é capaz, você vai ter que ficar em casa, cuidando dos filhos. E aí vem aquela coisa, como que eu vou me livrar se eu não trabalho? Como que eu vou pagar um aluguel? Como que eu vou criar meus filhos? Ele tem uma frase assim que eu falo que é típica e que dói até na gente, que é aquela frase assim: como que eu vou sair desse relacionamento? Ele não me deixa faltar nada. Você sabe que eu conheci o Emerson, eu tinha 16 anos. Então eu estava cursando magistério na época. E a minha mãe tinha muitos planos para minha vida. Primeiro, assim, né? A minha irmã, tenho 3 irmãos faziam magistério, né? Estavam na área de educação. E minha mãe queria que eu seguisse. E na época eu falei, não quero. Não quero seguir magistério. Eu vou fazer outro curso. Aí minha mãe meio que obrigou, né? Não, você vai fazer e ponto, né? Eu fui fazer e, sabe, adolescente emburrado? Eu reprovei o primeiro ano. Porque eu fiquei muito braba. Porque eu não queria. Eu falei assim, não quero. Mas quando eu reprovei, eu parei para pensar. Cara, o que eu fiz da minha vida um ano? Perdi um ano. Agora eu quero o magistério. Só que eu me ferrei. Porque na época era grade de 3 anos o magistério. Quando eu reprovei, eles mudaram para 4 anos. Então pensa, eu fiz 5 anos de magistério. Ai, foi um caos, né? Mas tudo bem. Daí pois é, né? Eu falei assim, por que eu não ouvi minha mãe, né? Então, assim, ouçam as mães, né? E eu fui fazer magistério. E eu conheci ele. Então, minha mãe tinha vários projetos. Por mais que minha mãe não estudou, mas ela sempre incentivou, né? Vai estudar, vai fazer curso. Então, ela sempre permitiu que fizéssemos isso.
Então, quando eu conheci, e é no namoro. Só que eu não sinalizei isso. Sinalizou para mim, mas eu não observei, né? Então, assim, começou no namoro. Você não vai estudar. Não precisa fazer esses cursos. Vem aqui, fica comigo. Começou ali, né? E eu sei... Ele me ama, né? Ele quer sim. ficar comigo. E, na verdade, a gente não se ama. Exato. Né? A gente se transfere um amor para o outro, né? Que é Deus no céu e o outro na terra, né? Então, ali começou. Então, eu terminei o magistério, né? Ainda eu terminei porque eu falei, não, eu não vou desistir, porque senão eu teria desistido, não teria dado continuidade ao magistério. Mas, na época de fazer os cursos, eu bloqueei, não fui, né? Por conta de que, né, era uma pessoa especial para mim, então eu queria um relacionamento. E foi onde, com 20 anos, eu engravidei, né? Engravidei. E ali começou, né, toda... Então, assim, foram 16 até os 20 anos, existiam agressões, né? E eu me calei. Foi um puxão no braço, foi um empurrão, né? Foi uma palavra, né, de ofensa. E ali eu me calei por conta da família, né? Então, tem muitas coisas, de repente, hoje eu falo aqui, minha família não sabe. Meus irmãos não sabem, porque assim, eu me calei, né, diante... eu vim aqui para falar outro tema, Janaína. E então, vamos abordar tudo agora, né? E na época, assim, eu permiti que isso acontecesse, né? Nem minha mãe ficou sabendo de muitas coisas. Então, com 20 anos eu engravidei. A minha gestação, com 7 meses, eu perdi, né? E tem um detalhe. Eu comecei a trabalhar. Então, eu tinha minha renda, né? Então, eu não precisava de uma renda de alguém, né? Eu tinha minha renda. Eu perdi com 7 meses, nasceu, teve insuficiência respiratória. E por conta de muitas agressões durante o processo da gravidez também, porque eu engravidei e fui morar com ele, né? Engravidei e fui morar. Minha mãe contra, meus irmãos contra, mas eu, né, fui viver minha vida. E ali eu passei por muitos momentos difíceis, né? Tanto de agressão quanto de traição também. Meu Deus. Então, assim, eu aceitei. Porque eu amava, né? Amava muito mais do que a minha pessoa. E na época, quando eu perdi, eu tive a oportunidade de voltar e de recomeçar a minha vida sozinha, né? Eu poderia ter feito isso, mas não, né? Sempre achando que eu não era capaz de ter alguém, né? Que eu não poderia viver sozinha mais. E eu fui aceitando isso na minha vida. E continuei nesse relacionamento abusivo. E não contando. Escondendo, Até né? porque tua família era contra, Contra. Né? Pensava, agora eu vou Sim. contar, eles vão dizer, viu, tinha razão. Viu? Você tem que se livrar e era uma coisa que você não queria. Não era sair queria era daquilo. sair. Não queria era sair. E aí, né? E foi assim, momentos de volta e separa, né? Muitas vezes, né? Então nós não tínhamos nossa casa, a gente morava com a minha sogra. E eu poderia não ter engravidado de novo, mas daí eu quis engravidar de novo. A primeira vez foi até um erro, assim, que aconteceu. Mas a segunda vez eu quis, né? Eu falei assim, não, eu quero construir uma família, eu quero estar junto. Vai que ele melhora. Vai que ele melhora. É o que sempre a gente pensa, vai que melhora, né? E eu engravidei da Fernanda, que tem hoje 26 anos. E também foi durante a gravidez, né, durante o meu período de gestação, muita agressão e muita violência, né? Então, foi muito difícil a minha gestação. E eu ganhei a Fernanda. E um detalhe, né, assim, voltando agora, assim, quando eu tive a minha primeira filha, eu praticamente fiquei sozinha no hospital, né, não tive apoio, assim, dele. Eu pensei, vou estar fazendo tudo particular agora, porque se eu ficar sozinha, né, aí não... Eu tenho os médicos ali que vão estar com um cuidado melhor, né, vou ter um quarto particular para poder entrar alguém, né, no momento que puder, para me ajudar, né, para me auxiliar. E com 20 anos também não tinha muita experiência, né. Só que, ao mesmo tempo, assim, que eu fiz tudo particular, não resolveu nada, né? Não resolveu nada, assim, era, né, eu continuei sozinha, sem a presença dele, mas, assim, pense que
no dia que eu ganhei a Fernanda, ele veio noivo. Ele veio noivo de outra mulher, né? Eu estava, né? Eu apresentei uma filha. E mais um detalhe, né? Assim, foi... a gente teve uma briga muito feia um dia antes, né? Porque ele ia sair e eu não aceitava aquilo. E eu falei assim, a Fernanda vai nascer, né? A Fernanda vai nascer, que era o dia do aniversário dele, no dia seguinte, né? Eu falei assim, a Fernanda vai nascer amanhã e você não vai estar. E é só que a Fernanda estava para abril, né? E realmente a Fernanda nasceu no dia 29 de março, bem no dia do aniversário dele. E, Jana, assim, que eu vou te falar que aquilo para mim, meu Deus, né? Caiu um mundo, né? Ele veio forte, noivo, né? Alcoolizado, dizendo que estava noivo de outra mulher. E eu estava ali, tinha acabado de ganhar o filho dele, né? E mesmo assim, eu aceitei. Mesmo assim, né? Eu aceitei. Né? Por quê? Não sei. Inexperiência, medo, né? O medo, ele faz você aceitar muitas coisas calada. E eu ganhei a Fernanda, fiquei mais um período, né? A gente tínhamos alugado uma casa, a gente estava morando juntos. Aí a gente se separou de novo, porque realmente não dava. E eu falei, chega, né? Eu falei, chega, não dava mais. Mas eu gostava. E o que eu fiz? Voltei e engravidei de mais um filho, que foi o Felipe, né? Engravidei de mais um. Só que não muda. Não muda. Então, se você falar, eu vou ter mais um filho para segurar, não segura. Não segura e não muda. Né? A pessoa não muda. Ela é assim, né? Só se realmente ela determinar. Eu não quero mais, não vou mais fazer isso. E com a ajuda de Deus, ela conseguir sair. Né? Senão, realmente, ela não sai. Nós montamos, na época, uma funerária, né? Tinha uma concessão de uma funerária, na época que ele começou a vender planos de funeral. Nós montamos uma funerária em Pinhais, e foi um período muito bom, assim, porque, né, tinha uma rentabilidade boa na funerária. Mas eu tinha meu caixão reservado, né? Então, meu Deus, que forte. Eu tinha meu caixão reservado, né? Era arma na cabeça, né? Eu saía de madrugada com as crianças, eu tinha que fugir, porque ele chegava alcoolizado, eu tinha que fugir de casa, eu tinha que me esconder na vizinha, né? Então, e aquilo eu aceitava, mas eu não entendia. Minhas colegas de profissão, né? Eu dava aula nessa época, elas, Lu, eu não consigo entender por que você aceita isso. Lu, você não tem que aceitar, né? E eu também não entendia. Até que um dia, assim, de madrugada, realmente, ele, né, ele falou que ia me matar, né, e que seria o fim, né, da nossa vida. Ele chegou alcoolizado e ele me mostrava, assim, um caixão, me mostrava, né. Meu Deus. Falava assim, esse aqui é seu, tá reservado para você. Meu Deus, né? Do céu. Esse aqui é seu. E até o momento que de madrugada, eu liguei para uma amiga, né, a Tânia. Liguei para ela e falei assim, me ajude, porque eu preciso sair daqui. E foi onde ela me levou para a casa dela, foi ela, o marido, né? Eles arriscaram a vida deles também, porque ele estava armado. E eles me levaram para casa e falaram assim, Lu, você não vai voltar mais, você precisa mudar de vida, né? E na época eu frequentava a igreja católica, e eles eram evangélicos, e ela falava para eu ir na igreja com eles, e eu não ia, não aceitava o convite, né? Mas ela orou muito por mim, assim, ela pediu muito, ela falou assim, eu te ajudo, Lu, de todas as maneiras. Aí eu decidi, fui morar sozinha, né? Aluguei uma outra casa, com a Fernanda e o Felipe. Eu já tinha minha vida independente, porque eu terminei o magistério, aí eu fui dar aula, né, era estatutária na época, porque era contratos, aí depois eu fiz o concurso, né, passei em 95 e 96, passei no concurso público, então eu tinha minha vida independente. Pinhais é um município que pagava muito bem. Graças a Deus que tinha. Sim, né, então assim, não precisava financeiramente dele, né, e fui morar sozinha, mas ele não me deixou em paz, né, eu não tive paz,
porque ele me atormentava muito, né? Me perseguia, queria ver as crianças, queria pegar as crianças, mas ao mesmo tempo eu tinha um cuidado, porque ele bebia, colocava as crianças no carro, tanto é que teve várias situações de eu ter que chamar a polícia, né, por conta de não querer devolver os meus filhos, né? Então foram muitas situações. E eu tive que voltar para casa dos meus pais, né? Eu conversei com minha mãe e meu pai, falei assim, eu preciso voltar para cá, porque ele não me deixa em paz, né? Então foi onde eu voltei, fiquei com eles um período. Aí lá eles... E eu tive uma amiga, assim, também muito importante na minha vida, que é a Silvana. E ela, Lu, quando você sentir vontade de ligar para ele, você me liga. Liga para mim. Eu fico conversando. E realmente, ela me ajudou muito. E eles essas duas amigas foram muito importantes da minha vida, assim, que me ajudaram demais, né? Lu, você não vai voltar. Nós não permitimos mais que você volte. Aí eu comecei a fazer terapia. Foi onde me ajudou muito, né? Eu fiz 1 ano de terapia. E me ajudou demais a terapia, assim, a me ensinar quem era eu, né? Quem era eu. Por isso que hoje você falou com tanta propriedade, quando foi perguntado quem é. Né? Para vencer, porque, assim, foram muitos desafios, né? Foram muitos desafios e muitas palavras negativas, né? Ao respeito, né? E eu sabia que eu não era. Né? Então, assim, eu ouvi muitas palavras negativas na minha vida. Muitas palavras. Ah, mas é um reflexo, né? A sua mãe, seu pai viviam isso? Não. Eu nunca ouvi um grito do meu pai com a minha mãe, né? Eu nunca ouvi meus pais brigarem. Se eles brigavam, era em silêncio dentro do quarto, só os dois quietinhos embaixo da coberta. Porque eu nunca vi, né? Meus pais sempre passaram coisas muito boas para nós, nessa questão de família, de respeito, de amor, né? Os pais deles já sim, né? Já tinha essa guerra dentro de casa. Para né? ver como muitas vezes o agressor também tem alguma coisa lá atrás que talvez ele tenha passado, né, para fazer isso que ele faz. Sim, e na família dele tinha, né? Na família dele tinha. E você tem oportunidades. Você pode dizer, não quero dar continuidade a essa vida, né? Eu posso viver uma nova vida. Eu não preciso fazer aquilo que meu pai fazia, Sim. né? Tanto o alcoolismo quanto a agressão. Quebrar esses ciclos, né? Quebrar o ciclo, né? Então, ele não quis, né? Quebrar o ciclo. E, né? Permitir isso, viver essa vida. E quando eu comecei a fazer terapia, entender quem era eu, né? A me amar, né? A me olhar no espelho, assim, e falar assim, não, eu sou merecedora de mais. Né? Eu posso mais. Eu não preciso dele, entende? Eu não preciso financeiramente dele. Eu posso ter, né? E você tem o desejo, poxa, por que eu não posso ter outra família? Né? E acreditar que é possível, né? Então agora o Carlos chegou. Meu Deus, acho que eu tenho história mais inspiradora do que eu imaginava. Falta fôlego. Mas eu acho que é tirar uma força da onde você nem sabia que tinha pra conseguir superar aquilo ali, né? Que nem você falou. Quantas vezes que você saiu e voltava de novo. Então, e dessa vez você conseguiu, tipo, não, dessa vez vai ser diferente. E você sabe que a vergonha, sabe? Muitas vezes é vergonha, né? Então, sim, por muitas vezes eu não dormia à noite, chegava pela manhã, mas sempre tinha uma desculpa, né? Então, assim, a vergonha de falar para alguém aquilo que você vive dentro de casa. Tem vergonha, né? Então, assim, você não conta, você não quer expor a tua história, né? Você acha que você é incapaz, né, que você vai ser julgada, né, porque você está vivendo aquilo, né? Então, pense, eu, né, estava com pessoas instruídas, né? Estava com pessoas instruídas, pessoas que poderiam me ajudar, mas eu escondia, né? Até um dia que eu tive coragem de contar, né? E quando eu tive coragem de contar, elas começaram a observar, ele ia me buscar na escola. E eu estava saindo de dentro de uma sala, né, que ele me visse saísse outro professor, ele dizia que eu estava lá tendo relação com este homem, né, dentro dessa sala. O meu filho ficou internado com 15 dias no hospital, logo que nasceu, e ele dizia que eu tinha casos com os enfermeiros e os médicos, porque meu filho ficou 15 dias no hospital, porque eu estava permitindo. Meu Deus do né? céu. Então, assim, foram muitas histórias, né? Ele abria a porta do carro para querer me jogar na ponte. Foram muitas agressões,
né? Foram muitas, assim, de violência física mesmo, de chutes, né? Chutes na barriga. Então, foram muitas questões, assim, que aconteceram que eu penso assim, quando eu me deparei com tudo isso, meu Deus, eu consegui sair, eu tô liberta, graças a Deus, né? E na época você achava que era normal. Normal, né? Normal. Né? Estou aqui, estou vivendo isso, não quero que minha mãe saiba, que nem minhas irmãs saibam disso, porque, né, meu Deus, o que vão dizer? E eu continuava, né, aceitando aquilo, né, continuava aceitando. E eu falo, o medo, a vergonha, né, de você expor aquilo e pedir ajuda. Pedir ajuda, né? Então, eu não vou pedir ajuda, o que vão pensar de mim, né? O que vão pensar de mim? Mas a gente se coloca... E assim, ó, nem sempre é a parte financeira que impede. Né? Nem sempre é a parte... Porque eu tinha como me manter. Eu tinha, né, o meu salário, eu conseguiria pagar todas as minhas contas. Tanto é que eu fazia isso, independente de estar com ele ou não. Né? O meu salário ali vinha para dentro de casa, né, e supria as necessidades. Então, nem sempre é a questão financeira. Às vezes a esperança, né? Eu vejo muito isso, é uma esperança de tipo, vai mudar. Não, ele fez, mas ele vai mudar dessa vez. Vai engravidar de novo, que agora vindo no segundo filho, vai mudar. Mas é a falta do amor próprio. Sim. É a falta do amor próprio, a falta de encorajamento, né? É a falta de dividir com alguém, mas alguém que possa realmente te ajudar. Não né? julgar, né? Não julgar, porque de críticos estamos cheios, né? Alguém que possa realmente te ajudar, né? E eu falo assim, que tem pessoas boas, né? Eu tive, e realmente, assim, foram 2 pessoas que me ajudaram demais, né? Nesse período, nesse processo. E daí, depois de 3 anos, eu fiquei, né? E eu ainda vivia um trauma, né? Porque eu estava em casa, mas se eu ouvisse, né, um barulho, se eu ouvisse qualquer coisa, eu me assustava, ficava com medo, né, por conta de tantas vezes que aconteceu a agressão. E o Carlos foi muito legal, assim, conhecer ele. Depois de um Carlos, turbilhão, né? também, depois né? já... Imagina, da tempestade veio o arco-íris. É verdade. Tem esperança. E você sabe que, né, os terapeutas, psicólogos, eles não colocam Deus, eles não podem falar sobre isso, né? Mas eu falo que aquela foi enviada de Deus mesmo, e ela falou assim, eu vou te falar... E ela era evangélica, e ela falou assim pra mim, eu vou te falar algo, eu não posso estar falando sobre isso, tá? Mas procure alguém que seja da igreja. Assim, procure alguém que seja da igreja, Deus vai te enviar alguém, né? Começa a orar assim, né? Daí eu comecei a orar nesse sentido, né? Daí eu com o checklist já, sim, né? E ela falou algumas questões, assim, que eu tinha que trabalhar em mim mesma, né? E foi bem legal, porque assim, ó, meu pai tinha um ponto comercial, né? Lá onde nós morávamos, em Pinhais. E o Carlos alugou esse ponto, né? Tinha uma padaria lá nesse ponto. E eu não passava bom dia, boa tarde, mas não ia muito com a cara dele, achava ele bem antipático. E até um domingo, assim, que a minha irmã conversava bastante com ele, as crianças brincavam bastante com ele ali na frente, né? Da casa, que era a casa, e daí o ponto comercial. E... até um domingo que estava chuvoso, assim, eu falei assim, vou buscar um leite condensado, um brigadeiro, fazer um beijinho, né? E daí eu fui na padaria comprar, daí ele falou assim, que vai sair de bom lá. Eu falei assim, vai sair um beijinho. Daí ele olhou bem sério pra mim e falou, beijinho é bom, né? Daí eu falei assim, olha, 3 anos separados, vem falar que beijinho é bom. É ótimo beijinho, né? Eu falei assim, beijinho é bom. Ele falou assim, então tá. Eu falei assim, quando eu fizer o beijinho eu te trago. Mas passou, né? E daí eu tava fazendo faculdade. Eu tinha iniciado a faculdade, né? Daí que eu determinei, falei assim, eu vou fazer faculdade, porque eu estava na área da educação, né? E estava trabalhando, fazendo um projeto com as crianças na dificuldade de aprendizagem através dos jogos. Daí eu estava na dúvida em psicologia e educação física, e eu fui fazer educação física, que tinha, na época, para mim, era maior... ia ter mais conhecimento e poderia desenvolver um melhor trabalho. Aí conheci ele, né? Daí a gente começou a conversar depois disso, né? Ele começou a entender um pouquinho da minha história, assim, e a gente fez uma amizade bem legal e a gente começou a namorar, né? Foi bem gostoso. Bem e eu falo assim que eu posso...
essa faculdade, eu devo muito a ele também, né? Porque quando eu comecei a faculdade, assim, a faculdade com dificuldade, né? Que eram 2 filhos pequenos, né? Trabalhar o dia todo, trabalhava das 8 às 5, né? Era 1 hora de almoço, então tinha que correr, tinha os 2 filhos. Eu estava dentro da casa da minha mãe. E ele falou assim, olha, eu vou te levar e buscar. Ele fez 3 anos de faculdade comigo. Ele me levava e me buscava. Todos os dias. Olha que diferença de tratamento, né? Todos os dias. É aquela coisa que você fica até surpresa. Nossa, eu não acredito que alguém merecedora faz disso. isso. Será É que verdade. é real isso? É verdade, assim, então eu devo muito a ele, tanto é que, meu Deus, o meu TCC, ele correu, não tinha hoje essa facilidade que tem, né, do computador, e não, na época era o disquete ainda, né, meu Deus, então o disquete e fazer preparação de aula e data show e tal, então ele me ajudava muito, ele corria, como ele tinha um tempo, ele trabalhava com vendas, ele conseguia, né, tinha um tempo melhor, assim, para poder me ajudar, e eu, na sala de aula, não tinha nem como sair, né, então era das 8 ao meio-dia, da 1 às 5 ali fechado, né? A gente não consegue. Então, assim, devo muito a ele mesmo, assim, me ajudou demais. E eu falo, assim, que realmente, né, foi uma pessoa muito importante, é uma pessoa muito importante que apareceu. E nós tínhamos bem tranquilo, assim, a relação de ter filhos, porque eu já tinha 2. Então, ele, bem sossegado, o Carlos tinha 42 anos já, né? Então, ele falava assim, não precisamos, né, ter mais 2 filhos, não precisamos ter mais filhos, já tenho os 2, vamos seguir, né, com os 2 e viver nossa vida, tava tudo certo. Aí eu casei em 1 ano e engravidei da Adeline. E olha quanto presente Deus mandou pra você, Pois porque seus filhos são maravilhosos, né? Engravidei da Adeline, depois veio o Arthur, né, também daí, a Adeline, pense, eu fiz todo o preparo para do pré-natal, para fazer laqueadura, né? Porque já seriam uns 3, 4 filhos, né? Que uma estava morta. Aí tava tudo certo. Deu tudo errado na época. Foi bem na época do carnaval. Não tinha médico no hospital. Rompeu a bolsa. Tive que ir pra Curitiba. Não consegui fazer laqueadura. É que era pra vir mais um. Aí depois veio o Arthur, né? E o Arthur veio aí depois de uma história também, né? Que não foi fácil, que a gente enfrentou com ele. Eu acho que se você contar a história do Arthur, muitas pessoas vão lembrar quem é o Arthur. O Arthur foi em 2018, né? Num acidente que teve de moto. Ele estava atravessando a faixa elevada em frente ao Condor. Estava ele, o pai e a irmãzinha Adeline. Ele estava com 8 anos. E numa tarde, uma moto, né? Que não respeitou a parada dos carros, veio pelo acostamento e bateu com um guidão na cabeça dele, né? Onde triturou, na verdade, o crânio dele. Meu Deus! Né? Então, hoje o Arthur, ele tem, né? Ele precisou fazer uma cranioplastia. Então, ele tem uma prótese na cabeça, né? De cimento ósseo, que foi preciso fazer. Então, foi um período muito difícil que nós enfrentamos em 2018. Né, foi assim um milagre. É isso que eu ia falar, o Arthur, né? Imagina. É um milagre de Deus, né? E hoje você olha para ele, né, o cabelo dele comprido, você não diz, né, que ele tem ali uma prótese. Uma história de vida. É uma história. Do Arthur é uma história assim muito linda, assim, o que Deus fez, que toda a cidade na época se mobilizou, né? Todas as crenças, né, se mobilizaram a favor de uma vida, né, que é uma criança, né, que e foi uma história que chocou a cidade foi inteira. Uma infração, né? É claro que quem fez, não fez saindo de casa pensando em matar alguém, né, em atropelar alguém, mas foi imprudente no trânsito, né? É um alerta, né, para os motoqueiros aí, para os motoristas também, né, que andam na cidade desrespeitando, né, sinalização. Mas foi um milagre de Deus, a gente agradece muito. Que incrível. Eu falo que a Lu tem várias histórias ensinadoras que uma batalha atrás da outra, mas hoje com uma família linda, com uma vida linda, né? Com superações incríveis. Superações, então. E tem mais o teu filho também, que roda o mundo, né? Tem o Felipe também, que está no Chile. Na China. Está na China. Olha só, na China. Que legal. Está na China. Aí ele vai para Coreia do Sul, do Norte. A Coreia é boa lá, acho que é do Sul. Se não estou enganada. Eu acho que... É, da direita. É, a do Sul. A da esquerda. Acho que é do Sul, né? É. Se eu não me engano. E depois ele vai para o Japão, né?
Já rodou em 32 países também. Caramba, que sensacional. É bacana a história dele também, inspiradora. Ele, até essa semana, né, nós conversamos, e ele falando, mãe, a China está sendo assim né, o país mais desafiador da vida dele, né? Porque é tudo pelo celular, né? Ele fala assim, não falo nada chinês, não tem ninguém que fale inglês, né? Então, assim, é o país mais desafiador, mas ele, sabe, são histórias, assim, muito lindas do que ele tem aprendido, assim, em cada país que ele vai, né? São histórias, né, emocionantes, assim, que você vive com ele, sabe, esse momento. Até ele postou essa semana no grupo da família nosso, ele falou assim, meu Deus, eu sonhei estar nesse lugar, né? Ele tirou a foto da cidade, ele falou assim, eu sonhava estar aqui, né? Legal. Então, é muito bacana mesmo. Quem sabe a gente faz um podcast, né, à distância com ele, online. É legal. E aí o Carlos já tinha a veia empreendedora e o bichinho picou você daí. Então, a minha mãe foi empreendedora, né? A minha mãe saiu de Cianorte como uma, né, mulher do lar e eles precisavam de sobreviver, né? E eles montaram uma venda na época. Essas vendinhas, né, de salsicha pendurado, né, chinela havaianas, os pães bengala, né, era muito legal. Tinha aquele expositor de doce. Tinha os baleiros, os baleiros. Meu sonho ainda ter um daqueles. Eram os baleiros, né, e a mãe montou uma venda e o meu pai foi aprender a função de pedreiro, né, e ele começou sozinho também, tanto é que ele reformou a casa, né? Porque a casa era pequena, ele reformou a casa, começou a transformar, assim, muitas coisas. E a minha mãe, uma empreendedora. Olha, assim, admirada mesmo. Que legal. E da mercearia ali, da vendinha, né? Que a gente chamava na época, ela construiu um mini mercado. Então, ela, né, comprava, vendia, assim, e tinha 4ª série, né? Tinha 4ª série e empreendia e vendia, Olha, né? Sem a gente saber desse termo empreendedora, né? A gente nem sabia disso, né? A gente nem sabia desse termo. E ela vendia muito, então ela acabou estimulando bastante nós. Porém, né, quando eu terminei o magistério, a minha mãe adoeceu, né? A minha mãe, ela adoeceu, teve um derrame, fechando a porta do mercado, Nossa. né? E ali, depois disso, ela não conseguiu mais dar conta. E como a gente já tinha outra, né, função, meu irmão, ele trabalhava no banco, a minha irmã dava aula, né, eu estava iniciando, então a gente não deu continuidade no mercado. Não né? tinha como Não, também. e o meu pai não era empreendedor, meu pai não era, né, meu pai gostava muito dele aprender a função, né, ser pedreiro, e foi desenvolver também isso, mas ele não gostava de vender, né, meu irmão também não gostava, ele fugia. Eu gostava de atender, gostava de estar vendendo. E acabou fechando, né? Então, é algo que tem que gostar. Tem que né? gostar, tem que gostar, né? E nós fechamos ali. Depois, mais tarde, meu pai abriu um bar, né? Um barzinho, junto com o pedreiro, que precisava de renda, né? Ele abriu o barzinho num espaço que nós tínhamos. E eu gostava muito, gostava de vender ali. Vendia até as cachaças. né? Aprendi ali como era. Mas foi isso. E depois eu fui para aula, para educação, né? Então, eu saí dessa questão de venda, né? E o empreendedorismo, na verdade, assim, essa questão de vender, veio na época quando em Curitiba, o Carlos trabalhava com vendas, né? Então, o Carlos sempre foi dessa função de vendas. Ele trabalhou, na época, na Folha de São Paulo. Depois, ele foi para a parte de mandar embora e tal. Começou a vender frios. Abriu a padaria, depois ele começou a vender frios. E ele vinha para Lapa, né? Antes da gente se conhecer, ele já conhecia a cidade da Lapa. E ele amava essa cidade e ele falava sempre, nossa, um dia eu vou morar na Lapa, né? Um dia eu vou morar na Lapa. Mas eu estava bem, né? Estava estabilizada, né? Nem pensava em sair de lá, né? De Pinhais. E houve em 2010 para 2011, houve uma oportunidade na compra de um mercado aqui na cidade, né? E ele falou assim, Lu, vamos assumir essa? Eu falei assim, meu Deus, mas é muito fora da casinha para nós, né? A gente não tem essa experiência. Ele disse, vamos nessa, né? Aí eu vim, né? Como que era o nome do mercado? Eu lembro dessa. Santa Fé.
Mas como que era o nome do dono? Eu lembro. Pedro. Pedro, mercado na Lapa era o mercado do Pedro. Mercado do Pedro, isso. E o seu Pedro ofereceu esse mercado, né? Onde hoje é a Ração Campeão, né? Ele ofereceu para o Carlos, porque o Carlos era vendedor aqui há muitos anos. Então, ele criou uma amizade muito grande com o seu Pedro. E nós viemos para cá, viemos com um sócio, né? Viemos com um casal de sócios para cá, que era meu cunhado e a minha irmã. Mas, pense assim, era algo muito grande na nossa mão, né? Ao mesmo tempo assim que Deus abriu essa porta, que nós não tínhamos esse entendimento de que Deus realmente... Porque nós íamos à igreja, eu conheci o Carlos, ele já era evangélico, mas a gente não era tão apegado com Deus, de verdade, né? Nós íamos aos domingos, mas a gente não tinha essa intimidade, essa proximidade com Deus. E ele deu essa oportunidade, né? Nós viemos para cá. E sem conhecimento, né? Então, assim, uma das falhas, né? Nós falimos, né? Nós perdemos, porque começou a vir muitas questões, muitas contas, muitas pendências, e nós não sabíamos lidar. Tinha equipe, né? Tinha quem trabalhasse na parte do financeiro, na parte de compras, vendas, mas a gente permitiu que outras pessoas tocassem e nós mesmos, que eram os donos, nós só fomos deixando se levar, né? Então, nós realmente, assim, não fomos buscar conhecimento. Eu falo que se hoje aparecesse um mercado desse, com essa equipe que eu tenho hoje, né, de conhecimento, de pessoas que são preparadas no meu lado, meu Deus, né? E naquela época, não conhecia ninguém, né? Então, a gente só deixou se levar. Às vezes é um aprendizado até, né? Então, Carol, e é esse aprendizado que nós não buscamos, né? Um aprendizado que nós... Hoje eu falo que foi um aprendizado da perca, né? Mas na verdade, você nunca perde, né? Ou você aprende ou você ganha. Nesse caso, vocês aprenderam. Então... A não fazer mais do que... Pois primeiro, aceitar algo tão grande, porque, assim, a queda é maior. Sim, com certeza. Né? O tombo é muito maior, né? E realmente, assim... do que aconteceu no passado, né, as consequências elas vêm junto até hoje, né? Então tem coisas ainda hoje que são, né, que vieram do passado conosco. E uma das questões ao mesmo tempo assim, pense, né, você ganha X e de repente a tua vida dá um estalo, né? Você olha uma grandiosidade que você ainda não é dona, né? Porque era um valor assim alto, o valor da compra do mercado, mas você tinha que estar pagando as parcelas do mês, né? Então, você já entra numa dívida, né? Você já entra numa dívida. Mas ali a gente fez uma troca de carro, né? A gente tinha crédito, né? Então, assim... Aquela ilusão de que você... Ilusão. Né? Do poder que você do poder, tem, sim. Né? Então, eu estava com as crianças pequenas, né? Então, não cuidava, assim, juntamente lá, mas eu estava ali dando meus palpites, né? Era mais o Carlos e o meu cunhado mesmo que estava. E todos sem experiência. E dali apareceu uma oportunidade de um outro mercado, menor para comprar. Já estava estava dando conta, né? Porque outro... Deixamos de novo que fizessem a cabeça, ilusão, né? Estamos crescendo. Estamos crescendo, não, estamos se afundando, né? Daí a gente foi para o outro mercado. Agora sim, agora a Lu pode tomar conta do outro mercado, né? Quando nós começamos lá, estava indo tudo bem, até que o mercado grande começou, né, dar uma queda, e o Carlos falou assim, não quero mais ficar aqui, vou vender para você, né, que era o outro sócio, vou vender e vamos ficar só com o mercado menor. Só que daí aconteceu que daí, né, o sócio, ele simplesmente falou assim, não quero mais um período, trabalhou um período, depois assim, não quero mais, e fechou as portas, né, fechou as portas e saiu da Lapa. Então, ficaram todas as dívidas, né, as dívidas. Então, a gente... respingou isso em nós, né, por causa do nome, então isso respingou em nós no mercado menor, e nós não podíamos sair dali, porque a gente precisava honrar, né, porque nós tínhamos comprado também, parcelado outro mercado, a gente precisava honrar,
né? A gente falou assim, não simplesmente vamos sair daqui, Sim. né? Se nós viemos, a gente vai honrar. Então, assim, não foi um período fácil, né? Foi muito difícil de chorar todos os dias, né? De falar o que nós vamos fazer, porque acabou tudo, né? Acabou nome em banco, acabou crédito em banco, acabou o crédito com fornecedor, né? Falimos, acabou tudo. E agora? Não passamos fome porque tinha comida no mercado, né? Então, a gente conseguiu ir comendo, né? E as crianças pequenas, então, assim, você tinha um valor X, de repente você começa a ganhar nada, né? Então, assim, foi um período bem, bem complicado mesmo, assim, para a nossa vida. E honramos, né? Honramos o pagamento lá desse mercado menor e nós decidimos não querer mais... Até fui assaltada lá também, fui assaltada e daí eu fiquei com muito medo e não quis mais, né? Só que nesse período que a gente estava com o mercado lá, meu Deus, muitas histórias. Contar que passou, que eu nem vi, nós temos 10 minutos dele. Sério? Meu Deus, tô bem rápido aqui, só para dar continuidade. A gente vai ter que fazer uma segunda parte. Meu Deus, eu falei demais, Jana. Não, mas foram todas histórias assim que eu tenho certeza que as pessoas que estão assistindo, talvez seriam temas que não eram para ser abordados e foram, porque Deus preparou isso para mostrar também, as pessoas né? certas. Sim, para as mulheres que elas podem romper esse ciclo, que elas podem viver um novo amor. E a parte do empreendedorismo, quem sabe a gente faz uma segunda episódio. Faz uma segunda vez, porque assim, tem mais uma parte longa. E que era o para ser abordado, né? Que era para ser abordado, verdade. Mas é como você falou mesmo, né? Acho que Deus sabe de todas as coisas e alguém que esteja ouvindo, né, precisa ouvir sobre isso, né? E que pode conseguir sair também, né? E mudar de vida. Enfrentar, sim, mudar de vida, né? Acreditar que consegue, né? Acreditar que é possível sim. E é possível sim também construir um novo amor, né? Uma nova família, né? Com respeito, com amor, assim. Eu falo que não é 100%, né? Porque não existe, né? Esse 100%. Existem as suas dificuldades, existem os seus desafios, as suas desavenças dentro de casa. Cada família tem isso, tem que enfrentar. Mas existe um amor e o respeito, né? E assim, eu conheci um homem que não fez diferença dos filhos do primeiro casamento ou do segundo casamento. Em casa a gente não tem isso. São meus filhos do primeiro casamento. Não, né? São os meus filhos. Né? São nossos filhos. E como isso é importante. Muito importante. Né? Eles não conseguiram chamar ele de pai, na verdade, né? Não conseguiram. Tentaram, né? Eles chamam ele de Carlos, mas apresentam como pai. Sim. Mas, assim, é pai do coração, né? O pai que amou, o pai que respeitou, o pai que está ali presente, né? Em todos os momentos que cuidou. Então, assim, são todos irmãos, né? De sangue, são todos irmãos ali que se amam, se respeitam e não existe, assim... Em nenhum momento de desavença entre eles ali, você não é filho ou filha do meu pai, né? Ou você não é da mesma família. Não existe, sabe? Então, isso é muito importante numa família. Você conseguir construir novamente a tua família com este amor e com esse respeito é fundamental. Nossa, que legal. E olha quantas histórias de recomeço, né? Teve o recomeço da vida em família, teve o recomeço dos negócios, então... realmente a tua história é maravilhosa e a gente merece contar o resto, porque hoje você é uma superação em pessoa, né? Resiliência, eu acho que é a marca que você carrega, Lu. É uma pessoa que eu admiro muito, né? Quando eu vi a Lu num curso de empreendedorismo, que era esse o nosso assunto, eu falei, meu Deus do céu, né? Como que eu vou ensinar uma pessoa que já sabe tudo? E, na verdade, a gente acabou se tornando grandes amigas, vindo aí várias histórias se entrelaçando juntos. E, como eu falei, nada por acaso. Se Deus colocou você na minha vida, né, contando talvez hoje que nem estava no script. É porque alguma coisa muito especial esse encontro tem. Então, vamos ficar assim, que a gente marca um segundo episódio pra gente contar o resto da história. O segundo episódio.
E é gostoso, porque a gente até faz um script, mas nunca seguimos, porque é tão impactante as histórias, né? A gente vê que as pessoas são mais inspiradoras ainda do que a gente imagina. A gente sabe que são, né? Mas tem tantas coisas na entrelinha que às vezes verdade. a gente não Mas sabe. é que nem nossa vida. Nossa vida, às vezes, a gente programa tudo e nada sai como esperado, né? E é a mesma coisa. Às vezes, a gente conversando, aparece uma coisa que a gente nem tinha pensado em contar e pode ser aquilo algo fundamental para uma pessoa também. Com certeza. E eu também não entendi, mas tá tudo certo. Era pra ser. O que importa é que o Carlos ficou marcado. É verdade. Lu, nesses últimos 5 minutos, eu fiquei com vontade de querer escutar o resto, sabe? Assim como as pessoas que vão assistir, com certeza. que estão assistindo também. Nos últimos 5 minutos, qual que é a mensagem que você quer deixar para as pessoas que estão lá do outro lado, nos escutando, nos ouvindo, nos assistindo? A mensagem que eu quero deixar é uma mensagem que eu carrego muito forte, né? Tá em Filipenses 4:13. Tudo posso naquele que me fortalece. Ou em outra versão, quer dizer, posso todas as coisas naquele que me fortalece. Independente daquilo que você tem vivido, daquilo que nós vivemos, seja na alegria, na tristeza, o apóstolo Paulo, ele fala, né? Não importa o que eu estou passando, mas eu sei que eu tenho um Deus que cuida de mim em cada detalhe. Né? Então, eu sei, assim, que dos 10 anos que eu passei, né, que foram os 10 anos de violência doméstica, eu acredito, né, que Deus, em nenhum momento, ele me deixou. Né? Em nenhum momento, Deus me desamparou. Então, acredite, você pode todas as coisas, tudo que é lícito, tudo que é bom, você pode, né? Nós podemos fazer, nós podemos acreditar em nós, acreditar que Deus está conosco em cada detalhe. Se você hoje está passando por um momento de violência, em qualquer situação, seja no namoro, no noivado, no casamento, quando é namoro e noivado, a gente consegue sair mais fácil. Quando é casamento, é mais difícil. Principalmente quando tem filhos, existe uma série de fatores que é muito, né, grave, né, para a gente poder resolver. Mas acredite que Deus é com você. Deus é comigo. Deus foi com a Jana, né, na sua recuperação, né, na sua cura. Deus é com a Carol. Deus é com todos nós que buscamos e que temos a cada dia a confiança e a fé. E nunca desista. Nunca desista. E ter fé. Né? Acreditar que tudo pode mudar e que a nossa história pode ser diferente, sim. Nós podemos reescrever a nossa história. E a cada dia que a gente acorda, a gente pode reescrever a nossa história. Né? Deus nos permite que isso aconteça. Dá uma nova chance. Uma nova chance à nossa vida. Né? É isso. É recomeçar todos os dias. Acorde com a fé, né, de que Deus pode mudar a sua história. Incrível. Nossa. A gente fica até sem palavras depois de tudo isso. Incrível. Você é uma mulher de luz, assim, uma mulher inspiradora. Tudo que você falou no começo, agora eu entendo cada palavrinha daquela. E eu sou uma mulher batalhadora, eu sou uma mulher que tem muita garra, porque é muita verdade. Toda essa tua história, assim, todo esse recomeço que tua vida teve é inspirador, assim. Eu tenho certeza que vai inspirar muitas pessoas. Eu fiquei maravilhada, assim, com a tua história. Você é uma mulher incrível, incrível de verdade. Obrigada, Carol. Obrigada pelas palavras. Eu acho que... E hoje, assim, para eu falar sem chorar, meu Deus. Olha, não... É sinal que você está curada. Tô curada, né? Consegue contar quando, sim, sem chorar, né? Porque... E foi perdoado. Sim. Né? Então, assim, quando você perdoa também o outro que fez, tá? Quem se cura somos nós mesmos, né? Então, assim, o perdão, ele fala muito mais de nós do que do outro, né? A gente sai aliviado. Porque quando você não perdoa, você dorme com o traste todos os dias, não é verdade? E você se sente leve. É encerrar ciclos. Isso, muito bem, encerrar ciclos. E assim, ó, e o que você fala, aquela dor, ela não te causa mal. Não, pelo contrário, você quer ajudar outras pessoas.
né? Então, tudo que você passou, né, que quando Deus vem com a outra, vai dar mais um podcast, né? Vamos lá, tá encerrando já, né? Não vou dar continuidade. É isso, é fé em Deus e vamos que vamos. Não vou ficar falando. Eu sempre te admirei desde o primeiro contato que eu tive com você, mas depois de hoje, vou te dizer que essa mulher, tenho certeza que você veio para transformar a vida de outras pessoas. Estamos juntas, Jana. Ao mesmo eu falo de você quando eu tive o prazer de te conhecer, né? E se hoje estou aqui, né? Você é uma, né, uma inspiradora de mim, assim. É aquilo, né? Se alguém faz, nós também podemos, né? Se o outro faz, eu também é possível fazer, né? Então, assim, é você acreditar, você ver a história do outro, você ouvir, e foi isso que aconteceu no Mega, que eu nem falei do Mega, nem falei do curso, nem falei das aulas, né, que eu tive com você. E né, então, assim, quantas histórias lá que nos inspiraram, né? Exatamente. A história da Jurema, meu Deus, né? Que é a mulher mais inspiradora do que ela, né? Com toda a sua limitação. Então, assim, cada uma que você ouve ali, você fala assim, nossa, mas eu também posso, né? Então, estamos juntas, mulheres aí, né? Da isso Lapa, mesmo. Todas juntas, mulheres do Brasil. Então é isso, o bate-papo de hoje está muito bom. Vai ficar aquele gostinho de quer mais, eu quero saber o que está acontecendo, né? Ficamos por aqui, infelizmente é 1 hora só, já cai todas, já cortam o podcast. Mas para deixar esse gostinho mesmo e para vocês assistirem na próxima segunda-feira às 19 horas, mais uma história inspiradora com a fisioterapeuta Carielle. Esperamos vocês. Tchau, tchau. Tchau.